E aí, felas? Olha, muitas pessoas escreveram pra gente pedindo para fazer um vídeo sobre Limerick, aqui na Irlanda. E eu fui para Limerick, tá? Passei lá 2 dias, né? Queria até agradecer nosso aluno Eduardo, que cedeu o seu sofá para mim, né? Uma casa muito confortável, um sofá muito confortável também. O Eduardo, que mora com 2 amigos irlandeses em Limerick, num bairro muito bonito. A gente já fez um Periscope aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem, junto com os nossos alunos Fernando e a Daiane, e também o casal, o Lincoln e a Stephanie, que já moram em Limerick aí há 8 meses mais ou menos, e eles puderam compartilhar um pouquinho de várias informações que as pessoas geralmente têm as mesmas curiosidades, né? Se vale a pena fazer intercâmbio naquela cidade, se o custo-benefício é bacana, se tem condições de trabalho, se as escolas são boas, se tem um mix bacana de nacionalidade para o pessoal poder interagir, etc, né? Só que nesse Periscope a gente falou muito das coisas positivas, né? E o vídeo ficou bem extenso, ficou lá com seus 34 minutos. Então eu fiz aqui uma listinha de alguns pontos positivos e negativos que a gente pode falar sobre Limerick, e aí vocês tiram a conclusão de vocês se realmente vale a pena fazer intercâmbio em Limerick ou não. Bom, o que eu posso dizer pessoalmente, eu gostei muito da cidade. Eu achei uma cidade, digamos assim, muito bonitinha, cheia de jardins, cheia de rios, igual em Galway, igual em Cork. A Irlanda, na verdade, é cortada por vários rios, né? Então Limerick tem alguns parques, alguns lugares onde você pode ir, sentar num banquinho, ler um livro, mexer na internet, estudar, enfim. Limerick é uma cidade razoavelmente grande, tá? No ponto de vista, para quem conhece aqui as cidades na Irlanda, sabe que as cidades são pequenas, o país é pequeno. Então assim, Limerick é a 3ª maior cidade da Irlanda, né? Existem 4 grandes cidades aqui, que são Dublin, depois vem Cork, depois vem Limerick e depois vem Galway. Essas são as 4 maiores cidades na Irlanda. Só que dessas 4 cidades, apesar de Limerick ser a 3ª maior cidade, ela é das 4 cidades a mais barata no custo de vida. Então, por exemplo, um aluguel em Limerick, ele custa uma média de 200 a 400 euros o quarto privado, um quarto só para você. Ou, né, por exemplo, o Eduardo está pagando 270 no quarto dele, lá em Limerick. O Fernando e a Estefânia estão pagando 400 euros num quarto de casal, um quarto bem grande, eles falaram, ou seja, pagam 200 euros cada um. E o outro pessoal também paga mais ou menos essa média, tá? Aluguel na Irlanda tem aumentado bastante, Limerick também aumentou, porém ainda o custo-benefício da cidade continua sendo mais favorável entre as 4 cidades maiores da Irlanda. Tanto a escola que nós temos parceria em Limerick tem um custo barato, considerando a qualidade da escola, o mix de nacionalidade que eles têm, e o custo de vida em Limerick também é bem barato. Então, para você que vem aí com uns 3.000, 3.500 euros, você consegue fazer esse dinheirinho render até um pouco mais se você tivesse numa cidade de um custo de vida mais caro. E um outro ponto positivo que eu achei aqui foi de que a acomodação em Limerick é até mais fácil de encontrar do que em Cork, Galway ou Dublin. Por que mais fácil, Cauê? Porque essas 3 cidades, Galway, Cork e Dublin, são cidades universitárias, Limerick também é. Só que Galway, Cork e Dublin existe digamos assim, uma certa crise de acomodação, assim. Demora um pouquinho para você conseguir arrumar um quarto assim que você fala, putz, esse é o ideal, entendeu? Esse é o que eu realmente procurava. Em Limerick, só para vocês terem uma ideia, o Fernando e a Daiane,
eles conseguiram casa em 2 dias, eles conseguiram esse quarto, eles estão super felizes, eles estão morando com 2 pessoas de outras nacionalidades que não brasileira, onde eles podem praticar o inglês. Falou que o pessoal lá é super gente boa, super limpinhos, então eles estão super contentes, super satisfeitos com o quarto que eles conseguiram. Eles moram, eles moram em um total de 4, numa casa de 3 quartos, então é um casal mais 2 pessoas solteiras. Estão gostando bastante e agradeço muito a Fernanda, que fez a assessoria do casal e conseguiu negociar lá, desenvolvendo o inglês, que o Fernando e a Dayana ainda não tinham essa flexibilidade de poder dialogar, de negociar um aluguel. Então, a gente acredita que em Limerick, entre as 4 maiores cidades na Irlanda, Limerick é um pouco mais fácil, ou seja, você tem mais opções de acomodação do que Cork, Galway e Dublin. Um outro ponto positivo é que Limerick, ela fica numa posição na Irlanda que ela está muito próximo a Galway e relativamente próximo a Cork, ou seja, nós temos bastante alunos em Galway, bastante alunos em Cork, eles sempre estão fazendo algum evento, sempre estão organizando alguma coisa para fazer junto, ou seja, um encontro, um churrasco, um passeio em um castelo. Então fica 1h30 de ônibus de Limerick até Galway e mais ou menos 1h50, 2 horas até Cork. Então é perto, não é muito caro o ônibus, então vocês podem tá passando o final de semana ou ir passear em Galway e visitar gente por aqui. Então tem essa grande vantagem de vocês estarem próximos de 2 cidades legais, que são legais para visitar, onde está cheio de gente para vocês conhecerem. O que pode ser negativo para uma pessoa pode ser positivo para as outras, tá bom? O que o pessoal reclamou um pouco em Limerick é que Limerick não tem tantas opções de balada, não vamos nem dizer lazer. Lazer, o que a gente pode interpretar de várias maneiras, pode ser cinema, pode ser shopping, pode ser parques, você pode ir para um clube, tudo isso tem em Limerick. Só que eles falam que tem poucas opções de balada. Tá? Aí o que seria a balada? Ah, uma danceteria, parece que tem 1 ou 2, pubs legais, assim, esses pubs que ficam bastante cheio, que rola paquera, isso e aquilo, parece que tem uns 5 ou 6, mas assim, é óbvio que pub é uma coisa que não falta aqui na Irlanda. Então em vários bairros, né, até em pontos mais distantes, em alguns retail parks, você sempre encontra um pub perdido, assim. E no centro, óbvio que tem um pub em cada esquina. Só que existem aqueles pubs que o pessoal gosta mesmo, que tem banda, às vezes que tem DJ, então que rola assim mais uma paquerinha. E para quem é solteiro, o pessoal fala que não tem muitas opções. Agora, se você é um casal e não se importa tanto assim com essa coisa de paquera, azaração e coisa e tal, e você quer mais um lugar mesmo para você ir tomar uma cerveja, um vinho, ler um jornal, tomar um café, bater um papo, ir num cinema, Limerick atende todos esses requisitos, ok? Na minha opinião, é o único ponto negativo, tá, gente? Só que existe uma lenda percorrendo por aí, né? Muitas pessoas, olha só, muitas pessoas dizem que não vão para Limerick porque Limerick é uma cidade violenta, tá? Então, para desmistificar toda essa história, eu perguntei para as pessoas que moram em Limerick, tá? Tanto quando eu estive lá em Limerick, eu conversei com o pessoal um pouco sobre isso, e eu também fiz um post no Facebook, nos grupos de Limerick mesmo. Então tem pessoas que moram em Limerick há 10 anos, e várias pessoas responderam, acho que mais de 10 pessoas responderam, cada um dando os seus 2 centavos de contribuição, compartilhando um pouquinho o que eles acham dessa história de Limerick ser uma cidade violenta, né? O índice de violência em Limerick ele é relativamente baixo se comparado a Dublin e Cork. Mas por que será? O que seria esse tipo de violência? Não existe, como a gente é muito acostumado no Brasil, em Limerick não tem assassinatos, esfaqueamentos, assaltos a mão armada, essas coisas. É exatamente o que tem em Galway, Cork, Dublin, são o que a gente chama de naná, são pessoas que não tratam as pessoas respeitosamente, tá? Então são os encrenqueiros das cidades, tá? Existe como evitar isso, existem os pontos normalmente onde eles ficam, obviamente que no centro da cidade, em plena luz do dia, cheio de gente em volta, você não vai ter esse problema, mas é sempre bom evitar você andar sozinho em pontos isolados ou próximo onde esse pessoal mora, que é como se fosse algumas comunidades, né? Se você vai andar, sempre
ande acompanhado, em lugares que você tem certeza que é bem movimentado, que tem um público. Se for ficar até mais tarde da noite na rua, racha um táxi com seu amigo e volta de táxi, entendeu? Que vocês não vão ter problema. Limerick não é uma cidade violenta, é uma cidade com um ambiente bem familiar. Como vocês podem ver nas imagens, tem bastante gente jovem, muitos brasileiros moram em Limerick, então a maioria deles disseram que estão super satisfeitos com a segurança da cidade. A gente acredita que essa fama de Limerick ser uma cidade violenta vem de muitos anos atrás, porque Limerick não é uma cidade que tem grandes polos econômicos, assim como tem em Dublin, ou Cork, ou Galway mesmo, que são grandes unidades de empresas, né? Indústrias, empresas de TI, enfim, coisas que atraem muitos profissionais, não só da Irlanda, mas do mundo inteiro. Então, justamente por isso que a acomodação não é tão disputada como essas outras cidades, justamente que a acomodação não é tão cara como essas outras cidades. Limerick também não é uma cidade tão turística como essas outras cidades. Então, justamente por isso, a economia em Limerick ela é um pouquinho mais inferior do que as outras 3 grandes cidades. Porém, existem vários projetos, inclusive que o nosso amigo Carlos Augusto Quintal, que Limerick tem um projeto para melhorar a situação econômica, seja como Limerick 2020, Limerick 2030, ou seja, estão trabalhando para melhorar a cidade. Enfim, Limerick na verdade já é uma cidade muito bem habitável. Vocês podem ver aí pelas imagens que a cidade é super fofa, super bem decorada, um centro compacto, mas muito agradável, cheio de coisas para você fazer, com várias opções. Então eu acredito que se você quiser vir para a Irlanda para passar um tempo aqui estudando inglês, Limerick é sim uma grande opção. Beleza? Deixo mais umas imagens aí para vocês matarem a curiosidade. Infelizmente não deu para gravar o vídeo na escola para ser em Limerick ainda, por uma questão de agenda, tanto da escola quanto a nossa, tá? Então é bem provável que esse vídeo da escola fique lá para novembro ou dezembro, se tudo der certo, tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês matarem um pouco a curiosidade e se gostou, deixa o seu like, não esquece de compartilhar, tá bom? Um abração!